O perdão inicia o processo de cura. O perdão é um ato fundamental na vida de todo cristão. Na Bíblia, em Marcos, capítulo 11, versículo 25, Jesus nos lembra da importância de perdoar quando diz: "E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados." Isso nos mostra que o perdão é um princípio essencial para receber o perdão de Deus. Perdoar nem sempre é fácil, especialmente quando as feridas são profundas e causadas por pessoas próximas a nós. No entanto, o perdão é um ato de amor e obediência a Deus. Quando escolhemos perdoar, estamos seguindo o exemplo de Cristo, que nos perdoou mesmo quando éramos pecadores. Efésios capítulo 4, versículo 32, nos exorta a perdoar uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Muitas vezes carregamos a dor da mágoa e da raiva por muito tempo, e isso pode nos prejudicar emocional e espiritualmente. Quando nos recusamos a perdoar, permitimos que o inimigo mantenha controle sobre as nossas vidas, causando amargura e ressentimento. No entanto, quando escolhemos perdoar, estamos tomando um passo em direção à cura e à restauração. O perdão é como desistir do direito de ferir alguém que está te machucando. Isso é exatamente o que Deus faz por nós. Ele desiste do direito de nos punir pelos nossos pecados e nos oferece graça e perdão. Como filhos de Deus, somos chamados a refletir esse perdão aos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 13, nos lembra de suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou. É importante notar que o ato de perdoar não implica em ignorar a responsabilidade daqueles que nos magoaram. O perdão não é sobre livrar alguém da culpa, mas sobre liberar nossa própria carga de ressentimento e ódio. Quando perdoamos, entregamos a justiça nas mãos de Deus, confiando que Ele é o único que pode julgar com perfeita sabedoria. O processo de cicatrização começa quando perdoamos. Assim como feridas físicas precisam de tempo e cuidado para cicatrizar, as feridas emocionais também exigem tempo e ação. O perdão não é um evento único, mas um processo contínuo. À medida que perdoamos, nossa cura gradualmente se desenrola. O amor e a misericórdia de Deus nos envolvem, nos restaurando e renovando os nossos corações. Em resumo, o perdão é um dom divino que inicia o processo de cura. Seguindo o exemplo de Jesus, devemos perdoar uns aos outros, liberando o ressentimento e a mágoa que nos impedem de experimentar a plenitude do perdão de Deus. Ao perdoar, estamos liberando não apenas aqueles que nos magoaram, mas também a nós mesmos, para viver em paz e alegria, desfrutando das bênçãos do Senhor. Portanto, se lembre de que o perdão é uma escolha sábia e amorosa que nos conduz em direção à cura e à restauração. O perdão é um princípio central nas Escrituras, e a Bíblia está repleta de exemplos e ensinamentos sobre o assunto. A compreensão do perdão e sua aplicação em nossas vidas diárias é vital para a nossa caminhada cristã. Ao observar como Deus lida com o perdão, somos instruídos a fazer o mesmo em nossos relacionamentos. Um exemplo notável é a parábola do servo incompassivo, encontrada em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35. Nessa parábola, Jesus conta a história de um servo que devia uma grande dívida ao seu senhor. Quando ele implorou por misericórdia, o Senhor teve compaixão e perdoou a dívida. No entanto, esse mesmo servo não mostrou misericórdia a um companheiro que lhe devia uma quantia muito menor. Quando o Senhor descobriu a atitude implacável do servo, ficou indignado e o entregou aos torturadores. Essa parábola ilustra claramente o princípio do perdão. Deus nos perdoou de uma dívida que nunca poderíamos pagar, o preço dos nossos pecados. Como resultado, somos chamados a perdoar aqueles que pecarem contra nós. Se Deus, em sua infinita graça, nos perdoou, como podemos negar o perdão aos outros? Além disso, o ato de perdoar está intrinsecamente ligado à oração. Jesus diz em Marcos capítulo 11, versículo 25: "E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados." Aqui vemos uma conexão direta entre nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os outros. Para receber o perdão de Deus, devemos estar dispostos a perdoar os outros. Perceba que perdoar não significa esquecer o que aconteceu. O perdão ele não apaga o passado, mas muda a maneira como vemos e a maneira como ele nos afeta. Ao perdoar, estamos escolhendo não carregar o fardo do ressentimento e da amargura. Estamos escolhendo liberar o controle que a ofensa tem sobre as nossas vidas.
estamos escolhendo seguir em frente mesmo que as cicatrizes permaneçam. Um exemplo notável de perdão é a história de José no Antigo Testamento. Seus irmãos o venderam como escravo, causando-lhe grande sofrimento. No entanto, quando José se reencontra com seus irmãos, anos depois, ele os perdoa. Ele reconhece que, apesar das ações ruins, Deus usou aquelas circunstâncias para cumprir o plano maior. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José diz: "Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Essa história mostra como o perdão pode levar à reconciliação e ao entendimento de que Deus pode usar até mesmo as situações mais dolorosas para cumprir o seu propósito. O perdão não apenas liberta a pessoa ofendida, mas também abre portas para restauração e redenção. Às vezes pode ser difícil perdoar, especialmente quando a ferida é profunda. No entanto, se lembre de que o perdão não é apenas um mandamento divino, mas também um presente que você se dá. Ele liberta você do peso da amargura e permite que você viva uma vida de paz e alegria, desfrutando das bênçãos de Deus. Em conclusão, o perdão é um princípio essencial na vida cristã. A Bíblia nos ensina que, assim como Deus nos perdoou, devemos perdoar os outros. O perdão está ligado à oração e à liberação das amarras do ressentimento e do ódio. Ao perdoar, estamos escolhendo seguir em frente e permitir que Deus use até mesmo as situações mais dolorosas para seu propósito. Portanto, se lembre de que o perdão inicia o processo de cura, trazendo paz e restauração e bênção de Deus para nossas vidas.